A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui ao vivo. Vamos começar uma live hoje. Hoje temos a participação do nosso irmão, pregador da palavra, homem de Deus, irmão Luciano Jesus. Vai estar conosco em uma live. Então, quero os irmãos aí nos ajudem com like, tá bom? Compartilhando esta live para a gente poder iniciar esse momento de devoção, um momento de comunhão com Deus. Vamos trocar aqui informações. Algumas perguntas será feita a nós. Vamos responder mediante a instrução e a luz da palavra de Deus. Bem, meus irmãos. Os irmãos que estão chegando, deixa o like aí, tá, irmãos? É uma live hoje de extrema necessidade para a vida dos irmãos, tá? Eu sei que eu coloco muita informação aqui. Deus abençoe a irmã Edilene. Mana Lúcia está aí conosco também. Os irmãos estão chegando e estão dando like. Taca o dedão no like aí, irmãos. Felizmente, a ferramenta do YouTube funciona assim, tá? Quanto mais like, mais recomendação. Deus abençoe nosso irmão Alfa Ômega, tá aí conosco, o Alexandre, um grande apoiador. E isso aí, vão deixando o like, estão me ouvindo bem, tá legal aí o retorno. Já vamos entrar aqui com o nosso irmão Luciano Jesus. Os irmãos que for chegando, não esqueçam do like, tá, irmãos? Manilda Oliveira tá chegando, o pessoal tá chegando. A ferramenta do YouTube não quer anunciar, não quer compartilhar. Nós trabalhamos aqui, né, na desvantagem. A plataforma não quer que nós falamos sobre esses assuntos aqui, né? Inclusive uma live minha aqui no canal, ela está ali, né, bloqueada, né? Você tem que apertar 2 vezes, aceitar, tal, porque colocamos informações sérias ali, pesadas, enfim, mas sérias. O João Tavares está aí, Deus abençoe. Vamos tacar o dedo no like aí, meus irmãos. Vamos tacar o dedão no like. Tarde abençoada de domingo. Vamos aprender um pouco da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, vou trazer aqui para o estúdio, né, para a live, nosso irmão Luciano Jesus, já está conosco aí. Deixa eu adicionar ele aqui. A transmissão. Tá aí, esse servo de Deus. Deus abençoe, irmão Luciano. Coloca o teu áudio, irmão Luciano, tá sem fone. Peraí. Agora foi, agora foi. Agora tá. A paz do Senhor Jesus, meu amigo Gesley Galvão, para mim é uma honra dividir aqui a nossa timeline contigo. Eu tenho certeza que serão esclarecidas muitas dúvidas hoje e nós temos aí alguns assuntos para tratar. Quero mandar aqui a paz do Senhor a todos vocês que são inscritos aí no canal do nosso irmão Gesley Galvão. Isso. Bom, Luciano, a gente tentou fazer uma live um dia desse, não deu certo, né? Mas hoje, graças a Deus, vai dar certo, não é isso, Luciano? Verdade, verdade. Faz um tempo já, né, que a gente está tentando fazer essa live aí e não está dando certo, mas hoje deu certo para a honra e glória do nome de Jesus. Isso. Aleluia. É isso aí. E vamos falar, né, Luciano, hoje, né? Hoje estamos com um assunto aí. Eu quero também fazer um adendo aqui ao irmão Luciano. O irmão Luciano Jesus é um amigão nosso, né? Um servo de Deus, um parceiro. E enquanto o irmão Luciano estava aqui preparando a live, na correria, aconteceu isso comigo, com você e com o nosso irmão Olivan Sato, lá do Japão. E agora eu estava orando a Deus para Deus me dar uma direção sobre um projeto que eu quero fazer aqui no canal. E agora, acho que agora vai. O irmão Luciano é um servo de Deus, que tem um canal aqui no YouTube. Eu estou vendo o teu esforço, o teu empenho. E não sei se você vai querer, né? Mas é um projeto de Deus aí para nós aí. Eu falei com o irmão Olivan Sato, ele se colocou à disposição, embora estando lá no Japão. Você está aí em São Paulo, não é isso, irmão Luciano? Isso, Campinas, interior de São Paulo. Campinas, eu aqui de Murici, o menorzinho da turma. Eu aqui de Murici, Alagoas. Mas olha, Deus me deu uma direção, irmão Luciano. Eu creio que vai ser de Deus. A gente poder fazer bênção. toda semana, eu, você, irmão Olivan Sato, toda semana a gente tratar sobre os assuntos da escola bíblica. Amém. Uma vez na semana a gente Amém. vai gravar aqui uma live
para a gente poder fazer esse trabalho aqui. Eu sei que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de grão em grão, mas surte muito efeito. Às vezes a gente fica assim, querendo ver muita gente na live, e eu percebo que quando eu coloco aqui vídeos, informações, atrai mais pessoas, eu sei disso. Mas às vezes é só aquilo e pronto. E eu quero trazer uma coisa com mais conteúdo, de palavra, de consistência, né? Um arroz, um feijão e uma carne mesmo. Né? A gente sempre está trazendo aqui uma lasanha, sempre está trazendo aqui um cheeseburger, uma pizza. Eu sei que é bom, é gostoso, mas não sustenta, né? E a gente vai trazer aqui passo a passo da palavra de Deus, tratando com paciência, sem pressa, tópico por tópico, e depois a gente vai cortando os trechos e vamos colocando aqui na plataforma, tanto na sua como na minha. O irmão Luciano tem um canal no YouTube, né, irmão Luciano? E fala do teu canal, irmão Luciano, aí, enquanto o pessoal vai chegando. Então, irmão Gesley, tudo que você falou, eu corroboro. Por quê? Porque eu acredito o seguinte, que a igreja, de verdade, ela está na escola bíblica dominical e está nos cultos de ensino. Então, se você quer saber quem é a igreja, vai na escola bíblica, vai num culto de ensino. Porque, no caso, a nossa prioridade como cristãos é aprender de Jesus, porque ele mesmo declara, né, aprender de mim. Então, no caso, a gente que tem interesse nas coisas de Deus, temos que procurar um aprofundamento, temos que procurar realmente conhecer melhor o nosso Senhor. Você falou aí do meu canal, eu tenho um canal no YouTube chamado O Céu é para Hoje Oficial. Por que que eu coloquei o nome no meu canal O Céu é para Hoje Oficial? Dos dois ladrões da cruz. Eu estava num dia assim, eu não sei o que aconteceu, e veio na minha mente. Eu tinha até um tema no meu canal que era temática cristã. Aí veio esse tema, O Céu é para Hoje Oficial. Eu entendi que Deus estava falando ao meu coração para que eu mudasse a... Não que o tema do meu canal não era bom, só que a necessidade do reino de Deus é urgente. Aí eu peguei os dois ladrões da cruz. Um morreu, um estava à direita e o outro estava à esquerda. O da esquerda chega para Jesus e fala assim, ó, se tu é filho de Deus, desce da cruz, salva a ti e a nós também. Aí o Dimas, se eu não me engano, da direita, falou assim, ó, ele está aí, mas ele não cometeu nada. Nós estamos aqui porque nós cometemos. Aí o Dimas vai e fala para Jesus, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus vai e fala para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o céu é urgente. As temáticas concernentes ao reino são urgentes, de extrema importância, ainda mais nos dias a quais nós estamos vivendo. Sabendo o tempo, que já é momento da gente remir o tempo, porque os dias são maus. Então, há essa necessidade. Eu peço aí, né? Estou aqui nesse mar de inscritos do nosso irmão Gesley Galvão, ajuda que Deus tem colocado no meu caminho aí. Eu peço para você que não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, e eu tenho certeza que você vai gostar dos nossos conteúdos. Amém. Vai sim. É bênção. E aí, eu nem perguntei se você aceita, né, irmão? Para trabalhar junto aí a gente, eu, você, irmão Olivan Sato, a gente poder desenvolver esse trabalho da escola bíblica. Toda semana a gente se junta aqui no canal e vamos fazer esse trabalho. O assunto da lição bíblica desse trimestre é muito bom, muito atual, e eu estava querendo já começar no comecinho ali, já fazer, mas aí tá, é isso mesmo, eu estou na minha pasta ali, cheguei da escola dominical, agora há pouco, já vim para cá para fazer a live, e é isso aí, é esse assunto aí, a sutileza, né, do inimigo isso. em relação a tudo, irmãos, a família, casa, os ataques, né, dele, a sutileza do inimigo. Então é uma lição muito boa. Os irmãos aqui do canal que queiram, muitos irmãos, muitos crentes ainda não estão frequentando igreja, né? Depois da pandemia, houve uma revolução no mundo cristão, né? Muitos pastores abandonaram as suas ovelhas, e inclusive muitos vieram aqui para o canal e são instruídos, são cuidados por nós. Eu sou grato a Deus, mas eu preciso oferecer um pouco mais para esses irmãos, e o irmão Luciano vai ser um apoiador nosso, irmão Olivan Sato lá do Japão também, então nós três vamos dividir a tela aqui. Eu creio que essa semana ainda a gente vai conseguir
fazer um trabalho aqui que glorifique a Jesus. Amém? Bom, Amém. Luciano, pode dar início aí ao programa que foi imposto aí. Irmão Jé, como eu tinha te convidado, né? A gente tem alguns assuntos para tratar e eu tenho feito uma série de lives no meu Facebook, depois eu tenho passado para o meu canal no YouTube. Tenho convidado pastor presbiteriano, pastores da Madureira, estou aqui fazendo com você. Depois do mais, na terça-feira, às 10 da manhã, já tenho uma live marcada com o pastor Carlos Cardoso também, para ele nos ajudar aí a entender melhor sobre essas questões. Depois eu vou mudar as perguntas, mas por enquanto eu quero que essas perguntas fiquem esclarecidas uma vez por todas. E ninguém melhor que o nosso querido irmão Jéssica Galvão para nos dar aí um norte, né, para nos ensinar um pouco mais a respeito dessas questões. A primeira pergunta, irmão Jéssica Galvão, a primeira pergunta é sobre a questão do púlpito brasileiro. A questão do coach, a questão dessas palestras motivacionais. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, fala o seguinte: porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esses conselhos foram os conselhos que o apóstolo Paulo deu para o jovem Timóteo antes de morrer. Porque viria um tempo em que a verdade de Deus seria mudada, ou seja, a sã doutrina. Se existe uma sã doutrina, é porque existe uma doutrina doente. E a segunda opção é a opção que as massas escolhendo. E aí, Carol, sobre esta questão do púlpito brasileiro, o que é que você vê aí em cima dos púlpitos brasileiros, as mensagens que estão sendo faladas aí? Como que você vê o que é lá? Travou ali o irmão Luciano, mas... Bom, Luciano, interessante esse assunto que você falou, tá? As perguntas do irmão Luciano são, querendo ou não, ela tem um pouco de polêmica e é bom. É uma polêmica boa, porque muitas vezes a gente não fala sobre isso, não é tocado nem nas igrejas, nos púlpitos, por questão de tempo, né? Os pastores não falam muito, mas tem pastores que falam sobre isso. E eu glorifico a Deus quando tem pastor que tem coragem de falar sobre esse assunto. Porque quando a gente fala sobre esse assunto, a gente às vezes não quer expor ninguém. Não é a intenção aqui das perguntas do irmão Luciano, e nem a minha intenção aqui expor ninguém, mas a intenção nossa é proteger os nossos ouvintes, os irmãos que nos acompanham. Conforme o irmão Luciano falou, precisa essa fala de Paulo para Timóteo. Ela é muito eficaz, porque a igreja do Senhor Jesus e os púlpitos brasileiros, e não só os brasileiros, porque esse modismo ele não começou agora. Um grande homem de Deus, Leonardo Ravenhill, já vinha combatendo esse tipo de postura nas igrejas desde a década de 70. Já vinha essa postura de um evangelho suave, de um evangelho que nega a cruz, de um evangelho que nega a renúncia, porque o evangelho, em toda a sua consistência para o cristão, a primeira coisa que nós precisamos entender é a renúncia. E esses coaching, esse evangelho groselha, né? Um termo bem fraco aqui, mas esse evangelhozinho ralo, ele prega assim ele dá uma suavidade que o evangelho não tem. Então, quando Jesus está caminhando com aquela multidão, não era nem os discípulos, enfim, era uma multidão, e Jesus para e diz: olha, vocês só estão me seguindo porque vocês receberam o alimento. Aí lá na frente Lucas vai e acrescenta a fala de Jesus, dizendo: olha, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Então, um evangelho que não tem renúncia, um evangelho que não tem um negue-se a si mesmo, não pode ser chamado de evangelho. E aí entra a questão dos coaching com o evangelho de autoajuda, o camarada está deprimido, e eles vão trabalhar essa ideia, mas evangelho mesmo, não é pregado. É por isso que, como você colocou aí, muito bem colocado, a fala do apóstolo Paulo para Timóteo. Se tem uma sã doutrina,
obviamente, nós temos uma doutrina enferma. E quando se fala de doutrina, não estamos falando aqui de usos e costumes. Né? Eu, irmão Luciano, é de uma igreja centenária, né? Assembleia de Deus. Nossas igrejas têm é conservadora, né? São igrejas conservadoras. E não estou falando sobre isso. Estou falando aqui sobre questão de doutrina. O que é doutrina? Doutrina é ensinamento. E nós seguimos o ensinamento bíblico. Então, o que é que a Bíblia diz sobre a questão que hoje está aberto, né? O evangelho, venha como estás e fica como queiras. Opa, que evangelho é esse, né, irmão Luciano? Então, nós temos esse evangelho. O evangelho da cruz é o evangelho que Jesus chamou, venha após mim e negue-se a si mesmo. Então, esse evangelho coach que está aí nos púlpitos, inclusive muito desses coach, né, usam os púlpitos para disseminar um evangelhozinho fraco, um evangelhozinho muito ruim, que não transforma, que não liberta. O camarada entra com as inclinações carnais, continua com as inclinações carnais, não há um confronto, não há um alimento constante para essa família, para essa pessoa que está ouvindo. Então, esse tipo de postura no púlpito é um desfavor ao evangelho, né? E isso é, na verdade, você cuspir, pisar nos nossos pais na fé, que tanto sofreram para trazer um evangelho puro e simples. Pode falar, Luciano. Antigamente, você falando aí, eu me lembrei. Antigamente, há 20, 25 anos atrás, o evangelho que era pregado nas igrejas era renúncia, era libertação, era transformação. O homem que bebia, agora. O homem que fumava, agora não fuma. E é tão gritante o que está sendo pregado. O homem, hoje em dia, está no centro. Ou seja, é tudo para o homem. No caso, antigamente, quando as pessoas aceitavam a Jesus, as pessoas, elas procuravam saber o que era pecado, para elas não pecarem. Hoje, não. Hoje as pessoas aceitam Jesus, mas elas querem ver na Bíblia alguma coisa que dá abertura para ela fazer tatuagem, para ela beber. É aquela questão lá dos aconselhamentos pseudos pastorais que nós estamos vendo aí. Não, o problema não é você beber, o problema é você se embriagar. Ou seja, essa geração está flertando com o pecado. Essa geração não é inimiga do pecado. E o grande problema que estamos vendo no púlpito brasileiro é que o evangelho verdadeiro não está sendo pregado, porque este evangelho que está sendo pregado é um evangelho maltrapilho. É um evangelho que não glorifica a Deus, que não exalta a Deus, e que tem apenas as coisas materiais no centro. Você vai ter, você vai conquistar, você vai chegar, você vai ser isso e ser aquilo, você vai humilhar o seu inimigo. Então, a gente percebe que a esmagadora maioria das pessoas que estão pregando a palavra de Deus estão distorcendo. Se eu não me engano, foi até Spurgeon que falou. Ele disse o seguinte, que chegaria um momento em que, ao invés de pastores alimentando ovelhas, iriam existir lobos entretendo bodes. Está cumprido, está se cumprindo. Pode falar, Marcelo. Continua a sua fala. Eu só fiz um adendo aqui. Estou se cumprindo o que o Charles Spurgeon falou. Então, o irmão Gésler Galvão, um dos sinais aí que marca, né, essa questão do púlpito brasileiro. Eu coloquei o púlpito brasileiro, mas é o púlpito mundial. O problema é o seguinte, o problema é o seguinte, que estamos vivenciando os últimos dias, porque esfriamento do amor, a banalização da graça, estão banalizando a graça. A graça é de graça, mas não é barata. Ela foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário que nos deu ali a legalidade do céu. Então, a apostasia, sabe, tudo isso que estamos vivenciando hoje em dia está denotando que estamos no tempo do fim. Pode falar, ô irmão Jeffrey.
Eu queria. A gente está falando sobre isso. Eu estou com um livro aqui do Leonardo Ravenhill, esse livreto aqui, que fala Por que tarda o pleno avivamento? E nesse livro aqui, ele vai discorrer os assuntos que são. Irmãos, esse livro foi feito na década de 70. Nós estamos no século XXI agora, em 2022, e nós estamos falando o que esse livro aqui está falando. O Leonardo ele vai tratar de um assunto aqui, irmão Luciano, que é pertinente aos dias de hoje. Assim, Sim, é muito atual esse livro. Eu recomendo os irmãos. É uma recomendação que eu faço aqui, que ele fala coisas aqui, e ele fala uma coisa que eu acho interessante. Com tudo que possuis, adquire a unção. Aí, sabe por que está surgindo os coaching? Sabe por que nós temos muito lobo entretendo os bodes? Sabe por quê? Porque perderam a unção, perderam a graça. E aí, meu irmão, quando se perde a graça e quer manter o público lhe ouvindo, quer manter um público na mão, os camaradas faz de tudo. Se veste de chapolim, faz culto do UFC, faz tudo. Irmãos, é chamado a virgem louca. A igreja tem virgem louca e a igreja tem pastores virgem loucas também. E aqui eu não vou alisar, não, irmão. Já que o irmão provocou, a gente vai tacar a madeira aqui, a madeira santa aqui. Irmãos, tem muita gente que prefere. Irmão Luciano, nós estamos vivendo um tempo que muitos preferem passar 1 hora, 2 horas assistindo piada do que passar 2 horas, 1 hora ouvindo uma mensagem ou uma live que vá construir alguma coisa que tenha uma relevância espiritual. O povo está pagando para se entreter. Quando o camarada assina Netflix, quando o camarada assina essa Amazon, ele está pagando para se entreter, entendeu? Porque ele não quer ter um confronto com a verdade. É por isso que esses coaches estão ganhando terreno, obviamente, mas nós precisamos entender também que Deus vai levantar. Eu creio que Deus vai levantar, já está levantando. E tem homens de Deus que vão confrontar. Nós, Luciano, nós somos chamados para confrontar. Assim como Jeremias foi chamado, levantado para confrontar a nação, as nações, né? Tanto Samaria, Judá, ele foi chamado para confrontar. E ser chamado para confrontar, irmãos, é apanhar. Entendeu? É apanhar, é receber nome de profeta do caos, de maluco, de doido. Mas é melhor ser maluco para o homem do que ser bonzinho, né, na boca desse povo aí. Pode falar, Luciano, pode continuar. Ô, irmão José Galvão, você falando aí, vai falando uma coisa, falando outra, a gente vai se atentando aí, né, para algumas coisas. Isso. E eu conversei com a minha esposa, e ela está aqui do meu lado, eu conversei com a minha esposa para a gente vender a nossa televisão. Sabe por quê? O criador da televisão, o próprio disse, se eu não me engano, antes de morrer, né, ele falou que os filhos dele, ele não deixava assistir televisão. A gente está começamos a falar sobre a questão dos ataques contra a Igreja de Cristo. A gente começou a falar sobre essa questão. E um dos ataques, é interessante falar que não é a ideologia, são as ideologias, porque são muitas ideologias. Então, essas ideologias, o que significa a palavra ideologia? Ideologia é um conjunto de ideias. O mundo está, nas suas sutilezas, tentando desconstruir a doutrina bíblica, estão tentando tirar Jesus do DNA humano, através de filmes, através de séries, através de telejornais. Esse braço do sistema, e o pior, que o grande problema, é que já está dentro da igreja. Porque hoje a gente percebe que os louvores são antropocêntricos. Os louvores, os louvores de hoje, que não dá nem para chamar de louvores, colocam o homem no centro. Não tem mais aquela adoração a Deus, não tem mais aquela reverência a Deus, não tem mais aquela sinceridade com Deus. Então a gente percebe o seguinte, que essas ideologias, elas já estão até arranhando, ou tentando arranhar a imagem do verdadeiro homem e verdadeira mulher de Deus. É por isso que eu falei com a minha esposa, amor, vamos tirar a televisão de dentro de casa? Porque está passando uma novela agora na Rede Globo de televisão, e essa novela eu fui pesquisar
e ver ali os personagens daquela novela. E pasme os senhores, a esmagadora maioria dos personagens daquela novela levantam uma bandeira aí, que eu não vou falar porque posso ter problema aqui, né, no alcance, mas vocês sabem, uma bandeira aí que eles estão levantando, e eu parei para analisar. O próprio Espírito Santo de Deus falou: irmãos, eu não vou falar que assistir televisão é pecado, porque não é. Porque é a gente que tem que controlar o aparelho. Nós que temos que saber controlar o aparelho. Então, se a gente tem uma televisão para assistir louvores, para colocar pregações, para estudar, fazer alguma coisa útil, tranquilo. Mas quando a gente para assistir novelas, que a gente percebe o seguinte: um protagonista é casado na vida real, está ali com outra pessoa que também é casada, e ali está acontecendo diante da gente um adultério, e às vezes a gente ainda fica torcendo para aquele casal ficar junto. Isso tudo é ideologias, e essas ideologias que são propagadas em séries, em filmes, em novelas, em política, em tudo isso, é para enfraquecer. Mas hoje em dia não tem mais vigília de oração. É por isso que os cristãos mascam chiclete dentro da igreja. É por isso que essa mornidão espiritual está tão escancarada. Por quê? Porque a base está enfraquecida. Essa que é a verdade, irmão Gésler. E interessante você falou aí, irmão Luciano. Essa questão da TV, né? Nós temos aqui vários irmãos que tiram foto e mandam para a gente que estão assistindo da televisão em casa. Então, televisão, não a televisão em si, né? As TV hoje, tudo tem Smart TV, né? Então, dá para você conectar ela no YouTube e você assistir aí pregações e tal. O problema todo está na questão que você falou aí, no domínio, né? Do controle remoto, do que você vai assistir. O problema é que, às vezes, nos é recomendado essas coisas, vão nos recomendando, e aí muita gente acaba assistindo, e aí é o que acontece. O criador da televisão falou que não deixaria os seus filhos assistirem. É a mesma coisa do criador do flagelo, do bracinho. Ele não dá para os seus filhos. Os prefeitos, os governadores também não estão flagelando os seus filhos. Aí daí você tira, né? Que nós, o povo de Deus, precisamos reconhecer que nós precisamos mudar a nossa postura. E quando eu falo nós, é nós mesmo, todo mundo que está aqui. Nós precisamos mudar a nossa postura, irmãos. Não ser benevolente com o pecado. Não flertar, como você falou aí nas suas falas, bem colocado. E eles vão colocando a questão da sutileza aí, é a questão da banalização do casamento. Poxa, você assistir uma novela que é a cultura, a nossa cultura brasileira, é bonito quando um homem tem duas mulheres. O camarada engana a esposa. Essa é a cultura brasileira, pelo menos aqui no Brasil. Né? Se você está num ambiente de trabalho e um colega de trabalho diz: eu estou tendo uma relação com uma outra mulher, minha esposa nem sonha. Para ele, aquilo é um troféu. Mas nós sabemos que para um crente, um servo de Deus, isso é uma abominação. Isso está errado, meu irmão. Quando eu trabalhava, na empresa que eu trabalhava, às vezes colegas meus vinham falar para mim: olha, eu estou tendo um caso com fulano assim, assim, assim. Aí quando eu repreendi, dizia: não, pai, está errado. Você não deveria estar se orgulhando disso, não. Ei, você está assinando a sua condenação para o inferno. Aí ele tomava um susto e volta e meia e falava: mas aquela tua palavra está me queimando, rapaz, eu não consigo dormir. Depois que você falou isso. Então, assim, a pregação do evangelho, emendando lá no começo, a pregação do evangelho tem que ser essa, de confronto. Se a igreja parar de confrontar, a igreja está morta, acabou. Acabou a igreja. Então, o chamado da igreja é confrontar. E aí a questão dos púlpitos, hoje muitos púlpitos estão se tornando plataformas de idiotização das pessoas. As pessoas estão ficando, de fato, idiotizadas, com mensagens fracas, fúteis, sem sustentação hermenêutica da palavra de Deus, não tem uma interpretação eficácia, eles interpretam a Bíblia ao seu próprio prazer, ao seu bel prazer, né? Pegam os textos, isolam os textos, né? A Bíblia condena casamento de homem com homem, a Bíblia condena
casamento de mulher com mulher. Condena, a Bíblia condena essas coisas. É capaz de cair a live aqui, mas não estou nem aí. A Bíblia condena essas coisas. A Bíblia condena. É condenável. O adultério. O adultério é uma maldição para os casais, para as famílias. A prostituição via mídia, que é a pornografia, que está nos filmes, que está nos desenhos. Tudo isso é sutileza e os coach não falam sobre isso. Se você for assistir um coach, não assista querendo transformação de vida, porque não haverá. Haverá uma massageação de ego. Vão massagear o ego. Ah, se aceite como você é. Ah, Deus lhe fez assim, você tem... Não! Nós precisamos dizer, está errado, é heresia. Estão disseminando heresia nos púlpitos. E nós, como crentes, servos de Deus, precisamos combatê-las. Mesmo que custe aí o nosso chamado, custe aí a nossa posição eclesiástica. Eu não tenho por precioso nada disso. O que eu tenho por precioso é que nem Jeremias, que nem João Batista, que nem Isaías, que foi morto, cerrado ao meio, que nem João Batista, que perdeu a cabeça. Então, tem muito irmãos aí, muitos pregadores que têm medo de perder a cabeça, têm medo de perder inscrito, têm medo de perder apoiador. Eu tinha uma apoiadora aqui no canal, irmão Luciano, que uma apoiadora, né, uma irmã que apoiava o canal, apoiava o projeto, e um dia ela mandou uma oferta, mas também mandou uma crítica. Irmão, para de falar sobre o inferno no canal, não pega bem. Olha, falei, minha irmã, olha, se você quer apoiar o canal, você apoia, Deus te abençoe. Mas eu não vou deixar de falar as verdades que está na Bíblia. Inferno existe, é uma realidade bíblica, e todos aqueles que não se converter, todos aqueles que não se render a Cristo, estão condenados ao inferno. Aí, meu irmão, a gente vai ficar moldando o que eu vou falar por causa de apoiador, de A e B. Não, a gente não foi chamado para isso, não. Então, respondendo a sua pergunta sobre os coaching, sobre essa disseminação que não vem de agora, já vem já da década de 70, isso sendo disseminado nos púlpitos, irmãos, eu sou totalmente contra, e isso é um método do diabo. O diabo está usando esses camaradas para trazer uma suavidade ao evangelho que não tem. Ô, irmão Jéssica, eu gostaria de mudar a nossa questão. A gente falou por meia hora e olha que tem muito caldo ainda para sair disso aí, mas deixa com uma outra hora. Vamos entrar agora, irmão Jéssica. Eu gostaria de dar uma emendada aí, se é que dá para emendar. Eu gostaria de perguntar para você o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Lá em Lucas, capítulo 12, deixa eu me localizar aqui, ó. Lucas, capítulo 12, olha o que diz aqui em Lucas, capítulo 12. Vamos lá, né? Que é bom a gente... Lucas 12, 10, que é bom a gente mandar um pulo. Ó, aqui é a palavra de Jesus. A todo aquele disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. A gente percebe no ministério de Jesus que ele sempre foi criticado, que ele sempre foi avacalhado, e num dado momento os fariseus enciumados, os fariseus invejosos, chegaram para ele e tentaram atribuir um milagre que Jesus estava fazendo a Beelzebu, o príncipe dos demônios. Aí Jesus fala, alto lá, quem peca contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, agora contra o Espírito Santo não será lhe perdoado nem nesta vida, nem na outra. Eu gostaria de saber do senhor, o que é a temível blasfêmia contra o Espírito Santo? Olha, pergunta boa, hein, irmão Luciano? Pergunta boa, pertinente aos nossos dias. Essa é boa. Olha, essa pergunta ela é uma pergunta que, na verdade, desde que eu sou criança, que muitos dos meus amigos, né, que hoje já são pastores, também presbíteros, enfim, a gente tinha um certo receio, né, sobre essa questão da blasfêmia, né, que seria um pecado direto contra a pessoa do Espírito Santo de Deus, né?
Porque nós entendemos que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. De parte desse princípio. Porque Isso. os testemunhas de Jeová, que disseminam também heresias, tá? Eles dizem que o Espírito Santo é uma força. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando o próprio Jesus falou que ele ia aos céus e o Pai enviaria outro consolador. Então não dá para ser uma força outro. Né? Veja a semântica do português. Outro fala de outra pessoa. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Então o Espírito Santo é dotado de sentimentos. Né? O Espírito Santo ele tem sentimentos. Agora você veja. Na Trindade nós temos Pai, Filho e Espírito. Veja que os discípulos, Jesus e os seus discípulos, em um momento, os fariseus quiseram dizer que o que Jesus fazia por influência de demônios. Aí Jesus fala sobre essa questão. Jesus defende o Espírito Santo de Deus, dizendo, né, que todo pecado contra o Pai e o Filho tem perdão, mas pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Aí a pergunta aí, né, que o irmão fez, muita gente tem dúvida, né? O que seria esse pecado? Como se daria esse pecado? Quando é que eu peco contra o Espírito Santo? Eu vou dar aqui um exemplo para os irmãos entender melhor, porque aí tem que ter exemplo, né? Veja que quando a pessoa ela é crente, salva em Cristo, ela já tem um conhecimento, né, da palavra de Deus. Já o ímpio não tem, ele está na ignorância. Então você vai ver muitos ímpios zombando do Espírito Santo, blasfemando contra o Espírito Santo. Esses aí, não tendo conhecimento, estão no tempo da ignorância. Então, quer levar da ignorância, está na ignorância. Então, o pecado contra o Espírito Santo é justamente as pessoas que conhecem o Espírito Santo. E olha, vou dizer mais. Tanto o apóstolo Paulo, quanto o escritor da carta aos Hebreus, vai falar sobre isso, né? Sobre essa ideia da pessoa pecar, que é o chamado pecado da... É uma consequência do pecado, né? Pecado, iniquidade e apostasia. O que é uma apostasia, né? É a pessoa justamente renegar tudo aquilo que ela já acreditou. Então, o pecado contra o Espírito Santo se dá justamente no campo da apostasia. Quando alguém já provou do Espírito Santo, quando alguém conhece a pessoa do Espírito Santo, e essa pessoa comete um pecado, uma blasfêmia. Qual seriam as blasfêmias? Quando a pessoa entende, por exemplo, eu sou da linha pentecostal, né? Eu entendo que o batismo com o Espírito Santo se evidencia com o falar em novas línguas. Tanto Atos capítulo 2, nós temos Atos capítulo 19, quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, aqueles discípulos ali começaram a falar em outras línguas. Na casa de Cornélio também houve o derramamento do Espírito Santo, com evidência de falar em novas línguas. Enfim, não é o objeto da pergunta, mas para os irmãos entenderem onde eu quero chegar. Muitos zombam do falar em línguas. O crente, olha o que eu estou dizendo, o crente que anda zombando do falar em línguas, automaticamente, irmãos, ele está caminhando para o caminho da blasfêmia contra o Espírito Santo. Está blasfemando. Um crente salvo em Jesus, que conhece o Espírito Santo, não zomba de línguas estranhas. Não brinca com as línguas estranhas. Primeiro fator. Segundo fator, nós temos aí no campo da blasfêmia, é quando você começa a atribuir as coisas do Espírito a demônios. Tem muita gente caminhando por este caminho, veredando por este caminho. Foi o que fizeram com Jesus. Porque Jesus, tudo que Jesus operava, irmãos, Jesus estava operando pelo Espírito de Deus. Então, quando Jesus foi ao deserto, Jesus foi impelido por quem? Pelo Espírito de Deus. Então, tudo que Jesus fazia era pelo Espírito de Deus. Só que os fariseus atribuíram aquilo que Jesus fazia aos demônios. Irmãos, isso é muito sério. Blasfêmia contra o Espírito Santo é algo muito sério. Então, quando um crente que já provou
do Espírito Santo, já viveu no meio das coisas espirituais. Eu tenho um testemunho que eu recebi de uma irmã, isso há um tempo atrás, que ela era dirigente de ciclo de oração. Preste bem atenção nesse testemunho para vocês entenderem como funciona a blasfêmia. Essa irmã ela era dirigente de ciclo de oração, serva de Deus, e um dia essa irmã ela se desviou, levou uma rasteira do inimigo e se desviou. E um dia ela começou a zombar de línguas estranhas, de revelações. Disse, olha, todas aquelas revelações que tem na igreja é mentira. Tudo aquilo é coisa do homem. Tudo aquilo ali é coisa de demônio. E começou a atribuir as coisas espirituais a demônios. É por isso que o apóstolo Pedro vai dizer que aquele que se desvia da graça é como um cão que volta ao seu próprio vômito. Já prestou atenção quando um cachorro vomita? É meio nojento isso, mas imagine a cena, um cachorro vomita e depois ele come o seu vômito. O apóstolo Pedro compara uma pessoa que se desvia, que cai da graça, a um cachorro que come o seu próprio vômito. Assim, uma pessoa que está caminhando no caminho da apostasia e da blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa irmã blasfemou e no testemunho diz que essa irmã cai numa enfermidade e ela está enferma em casa e um dia ela manda chamar as colegas, as antigas colegas de ciclo de oração, para orar por ela porque ela estava sentindo um calor, recebe um calor tão grande, e ela diz, eu estou me queimando de calor, e ela estava entendendo que estava indo para o inferno. E ela manda chamar as irmãs. As irmãs oram por ela. Ela diz, irmãs, eu entendo que eu estou indo para o inferno, porque eu cometi um pecado contra o Espírito Santo. E para ela não restou mais perdão. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você apostata da fé e você começa a atribuir tudo que é do Espírito para demônios. Esse é a blasfêmia. Esse é o pecado imperdoável dentro da Bíblia. Pode falar. Realmente, isso que você falou é a verdade, né? Porque até o próprio Cristo, quando ele é ali interpelado pelos fariseus, com medo de perderem as suas posições no Sinédrio, eles não tinham do que acusá-lo, ele falou, você faz isso por meio do príncipe dos demônios. Aí eles queriam atribuir a obra do Espírito Santo a demônio. Então, realmente, você está coberto de razão. Irmão Gesley, presbítero Gesley, eu gostaria de fazer uma pergunta essa pergunta que eu vou fazer para você, ela não tem consenso entre a teologia, não tem consenso, não tem como a gente resolver essa questão aqui. Porém, faz-se necessário, primeiro, porque tem crescido muito em nossos dias teólogos, pensadores reformados, que estão defendendo o pós-tribulacionismo. Estão acreditando, eu vou explicar para vocês. Existe o pré-tribulacionismo, que são um grupo de teólogos ou de cristãos que acreditam que Jesus vem antes da tribulação. Eu não sei se o irmão Gesley compartilha dessa opinião, mas a gente logo vamos ver. Existe o pós-tribulacionismo, que são algumas linhas de interpretação, batista, presbiteriana, anglicana, entre outros, que acredita que a igreja vai passar a grande tribulação, que vai ver o anticristo. E existe também a questão do meso-tribulacionismo, que acredita que a igreja vai tirar no meio da tribulação, tem o amilenismo. Eu gostaria de saber, irmão Jesus Galvão, qual é a tua tese e por que você defende a tua... Tá bom? Explique para nós aí qual é a tua linha escalante à volta de Jesus. Amém. Tem alguns irmãos perguntando aqui, no chat aqui, falando sobre a Trindade. Olha, irmãos, não é objeto da live agora. Pode falar, irmão Jesus. Se a gente for falar aqui sobre Trindade, sobre Concílio de Nicéia, irmãos, isso vai demorar muito e vai perder aqui o foco. Se os irmãos querem saber mesmo sobre esse assunto, eu e o irmão Luciano vamos entrar numa outra live, em outro momento, e vamos falar só sobre Trindade, tá bom? Combinado assim, meus irmãos? Senão a gente vai fugir aqui do foco,
tá? São dois assuntos também que tem pessoas que concordam, outros não. É como esse que vai entrar aqui agora do pós e pré, né? E do meso também, tribulacionismo. Então, eu vou focar nessa aqui porque é o objeto da live, tá bom? Então, os irmãos não nos tenham como chato, nem como, Isso. né, que não queira responder. Não é porque a gente tem aqui um trabalho que foi feito para responder essas perguntas aqui. Na próxima live, os irmãos entram aqui, que vai marcar a agenda direitinho, e vamos estar respondendo essas perguntas sobre Trindade e vamos trazer as informações necessárias, tá bom, meus irmãos? Agora vamos aqui à pergunta do nosso irmão Luciano, pregador Luciano, sobre a questão. Olha, irmãos, eu sou pré. Os irmãos me conhecem aqui, eu acho que a maioria aqui no canal, de forma esmagadora, é pré-tribulacionista. Né? Creio que o irmão Luciano também é, da linha do pré-tribulacionismo, pré-milenismo. Né? O que seria o pré é acreditando que nós não passaremos pela grande tribulação. Não é isso? Então, nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós temos a informação de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 17, vai falar que a igreja será arrebatada. No capítulo 5, no versículo 9 de 1 Tessalonicenses, nós vamos ter a informação que o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja não foi destinada para ira. E o que é ira? Ira é a ira de Deus que será derramada sobre a terra no período da grande tribulação. Então, nós temos essa corrente teológica, né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a questão do pré-milenismo, que acreditamos que o milênio acontecerá depois do arrebatamento. Essa é a minha visão. O milênio acontecerá depois do arrebatamento. Segundo, o milênio é literal. Essa é a minha visão. É a visão dos teólogos. Eu creio que é a visão mais que tenha mais consistência bíblica, que tenha mais sustentação hermenêutica, é essa. Né? Então, se eu sou pré-tribulacionista, automaticamente eu também sou pré-milenista, acreditando que o milênio acontecerá depois do arrebatamento, né? Vindo os eventos da grande tribulação, evidentemente, e nós temos o início do reinado milenar de Cristo na Terra. Entendeu? Aí nós, dessa visão, entendemos que esse evento acontecerá. Nós temos uma sustentação hermenêutica sobre as promessas abraâmicas, que temos aqui em Gênesis capítulo 15, nós temos quando Deus faz algumas promessas a Abraão. E essas promessas que Deus faz a Abraão, elas ainda não se cumpriram. Em Gênesis capítulo 15, versículo 18. Essas promessas ainda não se cumpriram. Nós temos promessas também davídica, né? Promessas feitas a Davi, que foram feitas na segunda carta, no segundo livro do profeta Samuel, foram feitas promessas a Davi, no capítulo 7, versículo 12 ao 16. Essas promessas feitas a Davi serão cumpridas na sua totalidade no milênio. Repetindo, que o milênio será literal e o milênio ainda não começou, porque os pós-milenistas acreditam que nós já estamos no milênio, que o milênio começou ali a partir da ressurreição de Cristo, quando Cristo ressuscitou, iniciou-se o milênio. Isso não tem base bíblica, eu não encontro base bíblica para isso, para afirmar tal coisa. Tá? Nós poderíamos nos dedicar mais isso em uma outra live, mas vou continuar na resposta do nosso irmão Luciano. Nós temos também, irmãos, uma outra revelação que nos provam, aqui eu estou sendo bem breve, os irmãos tentar compreender. Nós temos uma revelação no próprio livro do Apocalipse. Nós sabemos que existem 7 cartas, né, para 7 igrejas, conhecido como igrejas da Ásia, não é isso? Essas igrejas receberam essas cartas, enfim. Nós entendemos que no capítulo 3 se encerra essas cartas e essas
orientações do próprio Jesus a estas igrejas. Aí, quando nós chegamos no capítulo 4 e no capítulo 5, principalmente no capítulo 4, nós temos ali o arrebatamento da igreja. Você veja que no capítulo 4 de Apocalipse, não é mais falado, a partir do capítulo 4, capítulo 5, nós temos ali como se fosse um culto universal. Todos adorando o Cordeiro de Deus. Capítulo 4, visão do Cordeiro glorificado. Capítulo 5, um grande culto. Isso em Apocalipse. Um grande culto universal a Deus, onde os anciãos adoram, enfim. No capítulo 6, nós temos o início da grande tribulação. E você não vai ver o nome igreja. Em nenhum momento a igreja é citada na grande tribulação. Então, não há afirmação, irmão Luciano, nós não temos informações bíblicas que a igreja estará aqui no período da grande tribulação. Quem estará aqui no período da grande tribulação? Israel e os ímpios e os desviados, que estão no grupo dos ímpios. Porque se a pessoa não está com a vida no altar, não está adorando a Deus como deveria servir e não foi arrebatada, logo está no grupo dos ímpios. De forma muito cordial, nós chamamos de desviados, os desviados. Não, está enquadrado com os ímpios. Vão sofrer o derramamento da taça da ira de Deus sobre a terra, que é no período da grande tribulação, a igreja é tirada da terra, a igreja vai aos céus, e Deus vai tratar com Israel. Então, nós sabemos, entendemos que o período da grande tribulação foi destinado para quem? Para os ímpios e para Israel. Então, Deus vai tratar com Israel, tentando trazer Israel ao arrependimento. Entendeu? No período da grande tribulação. Então, eu sou pré-tribulacionista, baseando-se, eu dei pouco texto até, né, para os irmãos aqui, né, baseando-se nesses textos, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao versículo 53, nós temos a informação também que no abrir e fechar de olhos, nós seremos tomados. Irmãos, isso fala do arrebatamento. Isso fala da igreja sendo tomada antes da grande tribulação. Não faria sentido nenhum a igreja ser tomada no meio ou no final da grande tribulação. Porque aí não seria arrebatamento. E aí o que acontece? A igreja não vai ter que subir para no final da grande tribulação vir e tem a guerra do Armagedon, depois da guerra do Armagedon, se inicia o início do governo milenial, aonde será amarrado Satanás e o falso profeta e a besta, enfim. Mas eu creio que essas informações aqui, para os irmãos que são pré e não estão interessados em debate, nós já temos informações suficientes para entender que a igreja não passará pela grande tribulação, e isso aí inclui eu ser um pré-tribulacionista, que crê que nós não passaremos pela tribulação, e cremos que o milênio vai se iniciar depois do arrebatamento e depois da grande tribulação. Bom, Luciano, quiser agregar ou continuar perguntando alguma coisa que ficou solta, algum ponto solto, pode. Então, irmão César, eu compactuo da tua linha, da mesma linha. Teve momentos que eu comecei a me aprofundar um pouco mais nessa questão de pré, pós e amilenismo, que eu quase entrei em xeque. Falei, meu Deus, tem vertentes que dá para cada um daqueles que defendem essa tese sustentar. Aí o que eu fui entender para aprimorar mais ainda o pré? Lá em 2 Pedro, capítulo de número 3, se você quiser acompanhar aí, 2 Pedro, capítulo de número 3, deixa eu me localizar aqui, né? 2 Pedro 3, versículo 10. 3:10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Então a gente entende o seguinte: se o dia do Senhor vem como ladrão, é imprevisível. Você sabe quando um ladrão entra na tua casa, quando ele vai chegar, você não sabe. Então, se eu sou pós e acredito que Jesus vem depois da tribulação, fica previsível
visível. Acabando a tribulação, Jesus chega para arrebatar a igreja. Então, tem uma coisa aí que não está batendo. Fica solto. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, fala, e esse céu, a Jesus que nos livra daí, seja da tribulação, do momento de tormenta que aqueles que rejeitaram o evangelho vai passar. E em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, vamos lá que eu vou ler. Apocalipse 3, 10, para os irmãos ver o que está falando. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu vou te guardar da hora da tentação. Da hora, não é na hora. Porque só não, mas Noé, ele não saiu da terra, né? Os pós-tribulacionistas usam isso. Mas Noé, ele foi salvo, mas ele foi salvo ali, ele não precisou ir para outro lugar. Isso. Então, ele sempre usa isso, mas aqui está falando o seguinte, que nós, como guardaste a palavra do Senhor, também, como um prêmio de consolação, Deus nos guardará da hora da provação, que há de vir sobre todo mundo. E esta hora da provação, aqui na Bíblia, fica evidenciado o que é a temível grande tribulação. Irmão Gesley, eu tenho uma outra pergunta, você já conseguiu esclarecer aí a sua base, eu tenho outra pergunta para te fazer, nesta mesma vertente. Muitos se falam que a marca da besta pode ser um código de barra, pode ser um microchip. O que é essa marca da besta que tem muitas pessoas aí sem saber direito o que pode ser a marca da besta? Eu gostaria de chamar aí pedir, né, a tua explicação para que você nos explique, nos situe, nos localize aí. Tenta aí colocar uma luz na nossa mente e descobrir o que é a marca da besta. A marca da besta é polêmico, né, irmão? Hoje agora com essa esse avanço que teve na pandemia agora, né? A gente pôde entender um pouco mais, né, o que será a marca da besta. Olha que a gente não pode assim afirmar, nem a Bíblia vai dizer o que é de fato a marca, né? De forma material. Ela diz como se dará a marca da besta, né? E será uma marca. Uma marca, nós entendemos como uma tatuagem, nós entendemos. Não dá para ser. Fala-se de um chip, fala-se de flagelo, que é o. Né, falar, com a chegada do flagelo, todo mundo diz: não, teve um irmão que falou para mim, inclusive ligou para mim, dizendo: irmão Gesley, você está causando um desserviço para os irmãos, porque você está dizendo que esse flagelozinho aí não é uma marca da besta. Pode falar, você. Não quero, sem querer te cortar, irmão Gesley, mas assim, só para dar uma incrementada mais nessa questão, lá em Apocalipse, em diante, fala assim, ó, os grandes, os pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão ou nas suas testas, para que ninguém consiga comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome, ou o número do seu nome. E no versículo 18 é bem mais seguro, né? Está falando assim, ó, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, que é o número. Pode continuar. Não, é isso aí. Isso é uma informação muito boa que você colocou aí, irmão Luciano, que é o seguinte, né? Nós temos essa questão da marca da besta, né? Tem até uma imagem aqui, né? Que geralmente as pessoas usam muito essas imagens. Vou até colocar aqui para os irmãos poderem ter a ideia, né? Como eles imaginam que será a marca da besta, né? Todo mundo tem uma imaginação, né? E cada um imagina como achar melhor, né? Como será a marca da besta, né? Todo mundo tem essa
essa fissura, como será a marca da besta? Como se dará a marca da besta? O irmão Luciano informou aí já no texto, eu ia até ler o texto, mas você já leu, né? A marca da besta se dará como um sinal. Primeiro, marca da besta, irmãos, nós estamos vivendo, eu vou trazer o contexto aqui atual. Nós estamos vivendo dias hoje, os dias atuais, estão nos mostrando como se dará essa marca da besta no período da grande tribulação. Por exemplo, esses dias atrás, no Sri Lanka, o Sri Lanka conseguiu remover o seu governante de lá, né? Porque estava envolvido com corrupção. E aí o Fórum Econômico Mundial conseguiu enviar para o Sri Lanka um fantoche, a gente chama de fantoche, para governar o país. E olha o que o camarada fez. O camarada fez um decreto. Olha o decreto que ele fez. Ele decretou que todos aqueles que quiserem abastecer os seus veículos, eles precisam provar que receberam via QR Code. E quando escanear o QR Code, vai estar lá o tanto de litros de combustível que ele vai poder abastecer, porque através desse QR Code eles sabem tudo sobre essa pessoa, sobre o tanto que ela viaja, o tanto que ela precisa. Então, veja, isso fala de controle social. Então, o que seria a marca da besta no período da grande tribulação? É o que nós já estamos vendo hoje, um sistema de controle social. E aí o texto vai ser claro e vai ser detalhista em dizer que grandes e pequenos, servos, todos. E vai dizer mais o texto aí, Luciano. O texto vai continuar dizendo que não poderão nem comprar e nem vender. Olha, agora o que é que a gente viveu agora nessa pandemia, agora esses dias, com o flagelo? E ainda em muitos lugares no Brasil ainda está permanecendo esse famigerado decreto. Você só pode entrar no supermercado se você comprovar e receber o flagelo. A canetada, a jussara. Então, se você não provar que tomou a jussara, você não pode. Para você ter ideia, meu irmão, deixa eu remover aqui essa coisa. Para vocês terem ideia, uma pessoa muito próxima de mim, da minha família, ela precisou, esses dias, tirar a habilitação. Isso em Pernambuco. Ela precisou tirar a habilitação. E ela só poderia tirar a habilitação se ela provasse que ela recebeu a jussara, a canetada. Então, irmãos, isso é o quê? É o que vai acontecer no Apocalipse 13, está diante dos nossos olhos. Então, esse sinal vai se dar via tatuagem, se ele vai se dar via QR Code, se ele vai se dar via um chip, via o que foi falado aqui já em live, que eu já falei sobre isso, da hidrogel, que é uma tecnologia que vai conseguir se infiltrar na sua mente para mudar até os seus conceitos religiosos. A hidrogel, essa tecnologia, já está na mão da turma do tio Bill. Então, nós já estamos vivendo, irmãos, que se dará, de um jeito ou de outro, vai se dar. Eu não tenho como aqui afirmar para os irmãos se ela vai ser via QR Code, o comercial do Itaú, ou foi do Bradesco, ou foi do Santander, mostrou, acho que foi do Itaú, mostrou o camarada ali com QR Code e fazendo pagamento com QR Code tatuado no braço. Um QR Code. Muitos acreditam, Luciano, que a marca será o QR Code. Outros acreditam que será o hidrogel que vai ser implantado. Pode falar. Sabe o problema? Desculpa te cortar, mas sabe qual é o grande problema? É que os inimigos não estão fora, eles estão dentro. Eu estou percebendo um grande número de pastores para você colocar o chip. Eles estão falando, tomara que chegue logo para a gente implantar esse chip, para a gente implantar isso. Eu vou dar graças a Deus, porque eu não vou ter mais RG, eu não vou ter mais cartão do SUS, eu não vou ter mais isso, não vou carregar um monte de tralha. Então, o que a gente está percebendo, irmão Gésio? Parece que as pessoas estão, e aqui de maneira nenhuma,
Eu estou afirmando que seja um chip. Mas o que está acontecendo? O que aconteceu na pandemia? Isso é tudo cartas Isso, marcadas. É uma cortina de fumaça. Eles estão a isso, saio. Esses dias, irmão Jéssica, eu tinha televisão, assistindo a TV, e sabe o que o jornal falou? isso, O rebanho foi, aí eu não vou colocar o nome, né? Mas o rebanho foi, todo mundo sabe o que eu estou querendo dizer. Então eles isso, estão usando, colocando, falando, chamando a população de rebanho, chamando a isso, população de gado. Então a gente consegue compreender que é uma doutrinação. Todo mundo isso, tem que usar máscara, todo mundo usando máscara. Todo isso, mundo tem que ficar trancado no lockdown, não pode sair, todo isso, mundo trancado, todo mundo não sei o quê. Aí o que acontece? Isso aí é normal, as pessoas vão começar a acostumar com a ideia de que quem manda é o governo, quem manda é o sistema. Então, se o isso, sistema fala, eles aceitam com facilidade. E o grande isso, problema que falou aí sobre a questão da carta, a minha carta acabou de vencer. E eu fiquei sabendo aqui em São Paulo que isso. eu tenho que ter comprovação de pelo menos uma dose para me retirar a minha carta. E aí? Entendeu? Fora que tudo E está aí? acontecendo, fora que a gente sabe que isso aí é um plano macabro, é um plano macabro. Isso, Então, eu acredito muito na sua linha de interpretação, porque isso, eles fizeram um teste e o teste foi aprovado. Pode continuar. isso. Não, é isso aí. Foi um grande balão de ensaio. E aí você falou uma coisa interessante, que foi a questão da liderança. A liderança evangélica, muitos pastores. Acho que é assim, eu quero acreditar que é muita falta de conhecimento, muita ignorância. Um pastor de uma igreja, um servo de Deus, pelo fato de questões financeiras, falar para o rebanho: toma, vai lá, implanta, é besteira, não é marca da besta, não. Irmãos, olha, a gente sabe que não é marca da besta, a gente entende isso, que a gente não estamos no período da grande tribulação ainda, mas nós entendemos que é um balão de ensaio. E eu não vou usar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, para servir de balão de ensaio para a turma. Essa é a questão toda, entendeu? Essa é toda a questão. Aí você diz assim, aí veja que nós estamos vivendo um ensaio muito, muito próximo do que vai ser. No seu caso, você precisa da sua carta de habilitação. No período da grande tribulação, não poderão comprar e vender se não tiver a marca. Vai fazer o que na grande tribulação? Hoje já estamos vivendo, irmãos, veja quando. Essa sua pergunta, irmão Luciano, ela é muito extensa, ela é abrangente, vai abranger aqui muitos outros pontos. Vai mostrar também nessa sua pergunta como próximos estamos do arrebatamento da igreja. E aí a gente aqui está falando o tempo todo: Verdade. Jesus está às portas, prepara a tua vida, coloca a tua vida no altar, não brinca, porque se está difícil agora no período das dores, do princípio das dores, imagine no período da grande tribulação, que você não vai poder comprar, não vai poder vender. Aí tem pessoas que dizem assim: irmão Jéssica, eu corro para os montes, eu vou correr para os matos. Irmãos, o mundo inteiro, com essa Starlink do Elon Musk, o mundo inteiro está vigiado. Não tem para onde você fugir. Essa semana o Google, eu vi uma informação do Google dizendo que eles estão mapeando, o Google Maps está mapeando locais afastados, remotos. Opa, então quer dizer que eu vou estar no meio de uma mata e lá eles podem me localizar através do satélite. Então, assim, não adianta, irmão, no período da grande tribulação, não terá como as pessoas fugirem. Então, qual é o meio de fugir? É o arrebatamento. Qual o meio de fugir? É se consagrando para no grande dia você ser sequestrado pelo próprio Jesus. Porque a palavra arrebatamento, no grego, significa arpazô, que logo quer dizer sequestro, tomada à força, sequestrado, puxado, tomado, levado. Então, nós precisamos entender que o arrebatamento será a nossa escapatória deste mundo que já está todo fechado, já está todo aparelhado para o sistema do anticristo.
Então, quando se fala de marca da besta, eu não posso afirmar se é um chip, eu não posso afirmar se será um QR Code, eu não posso afirmar se será hidrogel, eu não posso afirmar, seria irresponsabilidade minha afirmar isso aqui. Mas que já está pronto, tá, eles podem usar qualquer um, tanto o QR Code. É por isso que a gente fala aqui, se o arrebatamento fosse hoje, se o arrebatamento acontecesse agora, o mundo está pronto para o anticristo trabalhar. Está tudo aparelhado. Né? As pessoas não podem tirar uma habilitação. Se tirar a habilitação, precisa receber o flagelo. Eu, por misericórdia, aqui em Alagoas, graças a Deus, estou em processo de tirar a habilitação. Deus nos abençoou, né? Nos ofertaram, recebi um presente aí, olha, irmão, tire sua habilitação, eu e minha esposa, e nós estamos tirando a habilitação. E, irmãos, em breve vamos estar habilitados, mas graças a Deus aqui não foi necessário eu receber flagelo. Aliás, aqui em Alagoas, praticamente em nada eles estão pedindo aqui. Eu vejo que é Deus com as mãos estendidas para nos dar essa brechinha para a gente poder adiantar muita coisa, porque lá na frente a coisa vai apertar mais. O negócio vai ficar mais difícil. É por isso que tem muitas pessoas dizendo assim, irmão Gésler, é melhor morar em locais longínquos. Eu tive agora no Piauí, irmão Luciano, fazendo a obra missionária, e a gente ficou num povoado. Irmãos, pense na paz o povoado. Povoadozinho, benção para morar com a família, ótimo para criar os filhos, muito isolado de tudo. Agora eu pergunto, como é que eu vou sustentar minha família naquele lugar? Né? Não tem emprego, não tem nada. Então é bom fugir para o mato, é bom fugir para um lugar longe, para os interiores, é bom, mas como é que eu vou sobreviver? Então a igreja do Senhor Jesus não foi chamada para, nesse momento, fugir com medo da marca da besta, porque a marca da besta está localizada no período da grande tribulação, Apocalipse 13. Aí sim se dará a marca da besta. Mais uma vez, para fechar a pergunta, a resposta, eu não posso afirmar o que será a marca da besta. Embora tenha hidrogel, QR Code, chip implantado de forma subcutânea na pele, em cima da pele. A Suécia acabou de inaugurar esse sistema, né, de pagamento, sistema via chip, né, de forma que fica na pele ali, a pessoa nem percebe que tem um chip, a pessoa tem seus documentos, tudo. Ali não é marca da besta, irmãos, mas é um treinamento. Eles estão treinando, estão trabalhando. O reino das trevas está trabalhando. Fala, Luciano. Realmente isso que você está falando é a pura realidade. E vocês que estão aí nos escutando do canal, não precisa vocês consultar guru, não precisa vocês consultar cartomante, adivinho, astrólogo. Está na Bíblia. Isso está tudo na Bíblia. A gente vê que há uma preparação, há uma doutrinação, e eles estão tão terríveis que estão chamando a população de gado. E o grande problema é que as pessoas estão aceitando isso tudo sem questionar. Se o governo manda, eles aceitam. Eu me lembro, o Gésio Galvão, que no início, essa questão aí, a minha própria família, não vou falar todos, né, porque tem alguns que já saiu da caixinha, né, que tem muito que ainda está lá na caixa ainda. A gente não está mais na Matrix, mas, assim, nesse sentido, né, a gente não está sendo mais enganado como deveria, como eles querem que a gente seja enganado. Mas até a minha família estava errado, achando que eu deveria fazer o que o governo manda eu fazer. E eu olhando aquela situação toda, eu falo, meu Deus do céu, tem misericórdia, o povo está cego. Isso tudo é apenas um poderoso do mundo, seu Papa. O homem mais poderoso do mundo é o Vladimir Putin. O homem mais poderoso do mundo é isso. Isso também é uma doutrinação. Por quê? Porque vai chegar um homem que vai na representação de uma única moeda. E quando esse homem chegar, as pessoas já vão estar habituadas. Ele é o homem mais poderoso. Ele é o homem isso, ele é o homem aquilo. Então, tudo isso é um projeto que está correndo. Irmão Gésler, eu vou mudar. A gente falou, só falta mais 2 perguntas para a gente concluir a live.
Eu gostaria de 1941, em Senegal, aconteceu uma igreja metodista, não feminista. Aquela reunião era apenas para as votos, mas depois começou aí a pedirem outras coisas. Aí, se existe pastor, tem que ter pastora. Se o homem usa calça, a mulher também quer usar. E aí começou toda essa questão. Eu gostaria de saber o seguinte, irmão Jéssica Galvão: pastorado feminino é bíblico? E outra coisa, a gente sabe que o ministério feminino é bíblico no quesito de sempre existiu mulheres trabalhando na obra, sendo levantadas por Deus. Mas a questão do pastorado feminino, eu gostaria de saber do senhor, a questão do pastorado feminino, é bíblico ou não? Oi, Luciano. Pergunta boa, polêmica também, né? Deixa eu só responder aqui uma pergunta rapidinho, Luciano. O irmão perguntou aqui para mim, eu vou ser bem direto com ele. Esse irmão aqui, o irmão Robson, o Robson Rodrigues de Oliveira Júnior perguntou: boa tarde, irmãos. Ele tomou o flagelo, né? Recebeu a primeira parcela do flagelo, a canetada, e ele falou aqui: me arrependo amargamente. Aí ele perguntou: qual o risco de ficar no arrebatamento? Não, meu irmão, não. Isso aí, irmãos, olhe, eu vou dizer a você, é muita ignorância de quem está dizendo isso, viu? A questão do flagelo é pela sua saúde. O que nós falamos aqui é que esse flagelo adoece, mata, conforme está aí, meio mundo de artigos. Inclusive, agora o Japão está dando uma pensão para quem recebeu o flagelo e ficou com efeitos do flagelo. O Japão está dando uma bolsa lá, pagando, tipo aqui no Brasil, né, que tem um Bolsa Família, um auxílio monetário para as pessoas lá no Japão que receberam o flagelo e ficaram enfermas. Então, isso aqui o irmão, não se preocupe. Se você viver uma vida de santidade, fugindo do pecado, mantendo o seu altar em dia com Deus, se a trombeta tocar, você sobe. O que deixa crente no arrebatamento, o que vai deixar crente, será pecado. Pecado. Pecado não perdoado. Pecado não confessado. Entendeu? Isso vai ficar muita gente por causa disso. Mas, porque tomou flagelo, meu irmão, você está em paz com Deus. Viu? Outra coisa, pastoreio. O irmão Luciano já fez a pergunta e já amaciou para mim, né? Já passou a pergunta amaciada para mim. Muito obrigado. Ministério feminino, sou de acordo, entendeu? As mulheres têm espaço na igreja, as mulheres têm as suas funções, inclusive ministeriais, na igreja, viu? São muitas coisas. Peraí, irmão, deixa eu ver só aqui um negócio aqui, rapidinho. Irmão Gesley teve que dar uma saidinha aí, mas já já ele está de volta aqui conosco para nos responder sobre a questão do pastorado feminino. Isso, vamos lá. Pastoreio feminino. Tá tudo certo aí, irmão Gesley? Ministério feminino existe, sou de acordo, né? Inclusive nas nossas congregações, creio que é pastorado. Isso. Vou falar sobre isso. O Ministério Feminino existe, inclusive tem dirigentes de oração, dirigentes, né, de vários setores, visitadoras, enfim. Isso aí é bíblico, tem Dorcas na Bíblia, teve Esté na Bíblia. A Bíblia não é machista, né? A Bíblia não quer destruir as mulheres, tá? Mas sobre pastoreio é diferente. Veja que na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, e no versículo 12, o apóstolo Paulo, ele vai dizer na terceira parte do versículo que a mulher não exerça autoridade de homem. Quando o apóstolo Paulo, e não permito que a mulher ensine,
nem exerça a autoridade de homem. Esse ensino aqui do apóstolo Paulo é justamente ensinando com a autoridade masculina. Então, aqui você vai entender que a mulher ela não pode exercer autoridade sobre a igreja. Isso foi dado ao homem. Entendeu, meus irmãos? Você vai olhar que quando Deus criou o homem, ele fez a mulher para ser adjuntora. E isso é aplicado dentro da igreja. Dentro da igreja. Você vê uma mulher... nós temos muito aí. Você vai ver aquela igreja dos inclusistas, né? Que inclui as pessoas, que é a Alana Holden. A Alana Holden, ela é pastora. Mas quem levantou aquela mulher pastora? Quem a consagrou? Você vai ver que um ministério sério de homens de Deus não vai levantar a mulher pastora. Porque não temos respaldo bíblico para isso. Entendeu? Todas as vezes que você vê Deus levantando, você não vai ver quando o apóstolo Paulo está dando as recomendações para os presbíteros, para os diáconos. Ele não está levantando ali diaconisas, presbíteras. Não existe isso. Porque isso é uma autoridade que o próprio Deus delegou ao homem. Assim como Deus delegou a autoridade a Adão no jardim, da mesma forma Deus delega autoridade sobre o homem dentro de casa. Dentro da casa. Veja como o apóstolo Paulo vai dizer aos presbíteros: aquele que tem a autoridade em casa, governa bem a sua casa, esse também poderá governar a casa de Deus. Então, você não vai ver em momento nenhum Deus falando isso para as mulheres. A mulher que governa bem a sua casa, governe também a casa. Isso não é atribuição para uma mulher. Entendeu? E uma mulher sábia que ainda não foi picada por essa ideologia das feministas, porque essa ideia do pastoreio vem da onde? Do feminismo. Entendeu? Querendo competir com o homem a autoridade. Porque a autoridade dentro da igreja é dada ao homem. E isso não diminui a mulher. Pelo contrário, dá dignidade para ela. Porque a mulher é uma disjuntora do seu esposo. Veja, eu dirijo uma congregação aqui pela misericórdia e a minha esposa, ela me ajuda muito. Entendeu? Mas a autoridade da congregação foi dada a mim. E eu que exerço a autoridade naquela congregação. Pessoal, se tiver... Já pensou, irmãos? Olha, a mulher, ela tem... Você veja, o irmão Mauro Fernando foi feliz aí. Ó. Eu ia falar sobre isso agora. Veja que no Antigo Testamento, quem foi levantado para o sacerdócio? Abraão e seus filhos. Essa autoridade feminina veio lá de Baal. O sacerdote, veja que a Jezabel era uma sacerdotisa de Baal. Então, essa ideia de mulher exercer autoridade ou mexer com o sacerdócio masculino vem da onde? Dessas ideias de esquerda, dessas ideias feministas, dessas ideologias que querem colocar a mulher no local que não é dela. O local da mulher, veja quando Deus vai visitar Abraão, né? Deus ali em forma, né, uma tipologia ali, nós vamos ver que Deus, teofania, perdão, né, de forma teofânica, Deus aparece a Abraão, né, come ali uma coalhada com Abraão, e o próprio Deus pergunta para Abraão: Abraão, aonde está Sara? E Abraão responde: está na tenda. Porque o lugar, não é porque o lugar da mulher é na cozinha, o lugar da mulher é cuidando dos filhos. Esse é o projeto de família que Deus instituiu na própria Bíblia. Não é que a mulher pode trabalhar, não tem problema nenhum. Mas o projeto original de Deus é que a mulher seja a disjuntora do esposo, não que ela venha competir com o esposo. E isso dentro da igreja, irmãos, seria um desastre. Imagine se tivesse pastoras e pastores dentro da igreja, ou se fosse ao contrário. A esposa é a pastora e o esposo fica ali olhando a esposa tomar as decisões. Não, isso não é bíblico, isso não é correto. O apóstolo Paulo vai dar aqui vários momentos aqui para Timóteo, né, afirmando para ele, porque ele vai dizer no versículo 13:
Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Primeiro o homem, depois Eva. Irmãos, veja, o apóstolo Paulo está usando o argumento da criação. Entendeu? O irmão Marcos Menezes coloca aí, né? Temos várias mulheres que foram profetas, mas não exerceram autoridade, justamente no ministério. Ministerialmente, a mulher não pode exercer autoridade. Quem exerce autoridade é o homem. Então, não tem base bíblica para afirmar que existe pastor. Ela afirmando e dizendo mais, né, que essa ideia de pastoreio feminino veio da ideologia das feministas. Pode falar, irmão Luciano. Começou essa onda em 1950. Em 1948 houve a reunião feminista, a princípio querendo apenas direito ao voto, direito ao trabalho, mas depois isso também é uma ideologia, e essa ideologia, como a gente está tendo a lição de escola bíblica, é uma ideologia satânica. Por quê? Porque é contrário ao que nós estudamos. Tem até pastores que aderiram àquela bela frase, né, que a Rede Globo, que as mídias aí colocam, lugar de mulher é onde ela quiser. Isso pode ser no mundo. A mulher que ainda não é salva. Tem uma questão na Bíblia que fala assim, ó, se o homem não clamar, as pedras clamam. Então, talvez isso esteja acontecendo. Os homens não estão tendo firmeza, não estão tendo autoridade, e por isso estão se levantando muitas mulheres. Quando Adão peca, a primeira coisa que acontece com ele se esconde. Então, a gente percebe que quando há uma omissão por parte do homem, alguém tem que tomar a frente. E o que aconteceu? Adão se esconde, e depois que ele se esconde, ele perde uma autoridade que ele não deveria perder. Ele perde a autoridade de se responsabilizar pelas suas atitudes. Aí o que acontece? Deus fala, Adão, onde estás? A mulher que tu me deu do fruto. Ou seja, ele coloca a culpa na mulher. Antes o homem tomava posição, antes o homem dava a palavra, mantinha o que tinha dito, depois ele começa a se esquivar, começa a colocar a culpa em A, a culpa em B. Então a gente percebe uma decadência moral ali em Adão. Mas eu também sou da seguinte opinião, eu não vejo um pastorado feminino na Bíblia, por quê? Porque Paulo não elegeu presbíteras, Paulo elegeu presbíteros. Jesus não chamou discípulas. Tem até alguns pastores renomados. Aí, falando o seguinte, que se a mulher ela teve a capacidade de gerar o Filho de Deus, o que ela não pode fazer? Isso é alguns pastores. Só que a questão não é essa. A questão não é se a mulher gerou Jesus, a mulher agora pode fazer tudo. Não. Aqui estamos falando de Bíblia. Estamos falando do que está na Bíblia. E eu não encontro de Gênesis a Apocalipse, nos 66 livros, 1.189 capítulos e mais de 31 mil versículos, eu não encontro base para dizer que a mulher é pastora. Então, é como aquela bela frase, né, que o povo usa, filho de Deus, deusinho são. Filho de pastores, pastores são. Não é bem assim. Com Deus não funciona desse jeito. Com Deus, a gente não pode fugir da Bíblia. Onde a Bíblia se cala, nós não temos voz. Isso. Quer falar mais alguma coisa, irmão Jesus? A gente já pode passar para a última pergunta. Pode avançar. Já ficou bem amarradinho aí. Eu queria que os irmãos compreenderam bem. Já entendeu. Irmão Gessler, para finalizar a nossa live, eu tenho a última pergunta para te fazer. Eu gostaria de saber sobre a questão do dízimo. O dízimo, irmão Gessler, ele interfere na salvação? O ato de dizimar interfere na salvação ou não? Qual é a tua opinião? Nos esclareça. Não. A resposta será não, mas eu vou dizer por que não, né? Porque se aí, olha, dízimo é polêmico, dízimo é outra polêmica terrível, né? Mas nós temos base bíblica para falar sobre dízimo, sim, né? Embora dízimo foi instituído antes da lei, quando Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque, né? Aí foi antes da lei. Mas aí na lei também, né, foi promulgada essa lei,
de dizimar. Já no Novo Testamento, a gente não tem assim nenhum texto mandando, né? Entrega os dízimos, né? Fala de ofertas, fala de entregar com alegria, com amor. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Fala da obra de Deus que é movimentada através de ofertas. Isso inclui dízimos, obviamente. Mas em dizer que o dízimo, eu não entregando o meu dízimo, eu estou incorrendo em perder minha salvação, seria colocar em xeque a salvação por intermédio do sacrifício da cruz. Porque o que salva o homem? Né? Em que eu estou baseado minha salvação? A salvação está baseada no sacrifício da cruz. Não eu entregar meu dízimo. Entregar dízimo está mais voltado a mandamento e a obras. Obviamente, aquele crente, o salvo de Jesus, o salvo em Cristo, ele não é salvo pelas obras, mas ele pratica as boas obras. Então, nós que somos salvos, eu não tenho um problema nenhum de entregar dízimo. Isso não é nenhum choque para mim, nada, não intervém. Tem muita gente que é contra o dízimo, se opõe ao dízimo, irmãos. A gente não pode se opor ao dízimo, porque o dízimo, irmãos, é simplesmente um ato de fé, entendeu? Não adianta a gente chegar assim e dizer, chegar assim numa pessoa, num ateísta, e pegar um bocado de texto bíblico e forçá-la a acreditar no texto. Não vai acontecer isso. Bíblia não foi feita para a gente discutir, para debater. Bíblia é um objeto de fé. Eu acredito que está aqui e acabou. Essa semana eu falava para os irmãos da igreja, a jumenta de Balaão falou, uma jumenta falou. Se não tivesse na Bíblia, eu não acreditava. Mas está na Bíblia, eu creio. Porque eu creio, porque eu tenho fé naquilo que eu prego e naquilo que eu carrego, a Bíblia. E o dízimo é um ato de fé, gratidão a Deus. Eu acho que uma pessoa que foi salva por Cristo, né, foi derramado o seu sangue, Jesus derramou o seu sangue na cruz, irmãos, não tem problema nenhum com o dízimo. Agora, a pessoa não entregar o dízimo, ela está incorrendo em perder a salvação e ir para o inferno, eu creio que não, irmãos. Não há base bíblica para isso, porque eu estaria anulando o sacrifício da cruz. Eu lembro que uma época houve uma polêmica do R.R. Soares, em que ele falou isso, né? Porque ele calculou ali com o texto de 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, quando ele vai dizer, né, que não entraram no reino, né? Ele vai falar ali dos homicidas, vai falar dos que praticam imoralidade, e fala dos ladrões. E os ladrões não herdarão o reino. Logo, em Malaquias 3,10, vai dizer, aquele que não entrega o dízimo é ladrão. Então, logo, o ladrão não entra no reino. Então, você está cometendo um pecado de roubar. Mas aí, onde é que entra? Aí, onde é que fica o sacrifício da cruz, irmão? Aí nós estamos incorrendo num grande erro de negar o sacrifício da cruz. Não está baseada em dízimo. Olha, a salvação não está baseada em obras. Está baseada em fé. E lógico que a fé em Cristo é um pacote, é um combo. Aceito a Cristo, automaticamente você é regenerado. Havia um processo de regeneração, santificação. Tudo isso inclui, irmão, a sua obediência, a sua gratidão em ofertar, em dizimar. Eu tenho pessoas aqui no canal que ofertam com tanta alegria, com tanto amor. Irmãos, o crente, o salvo, ele não tem problema com dízimo, não tem problema com oferta. Quem tem problema com oferta e com dízimo é pessoas avarentas. Pessoas avarentas têm problema com isso. Mas um salvo não tem problema com isso. Eu não encontro nenhum texto que me dê base, né, para isso. Pode falar, Luciano. Caso o irmão Luciano tenha, nós debate aqui, irmão Luciano, entender que pode inferir na salvação. Eu não encontro. Não. Eu acredito que o dízimo em si não tem como ele interferir na salvação, mas eu acredito o seguinte, que quem é salvo é agradecido. Isso. E também a questão de dizimar é uma questão de agradecimento e uma questão de semear também. Eu quero contar, irmão Jéssica, um rápido testemunho. Eu posso contar um rápido testemunho? Pode, é bênção. Eu tô com um projeto de comprar uma caixa com saída para microfone para pregar na rua.
Porque Deus colocou isso no meu coração, eu vou fazer. Ainda que eu morra na rua lá pregando, eu vou lá. Só que eu estou sem verba, sem condição. Aí, olha o que aconteceu. Eu falei, Senhor, passando aí uns problemas financeiros grave, e eu fiquei acho que uns 2 meses, sem dizimar, porque eu não estava conseguindo mesmo, era tanto problema acontecendo que teve um momento que eu fiquei assim, falei, meu Deus, eu não posso ficar desse jeito. E o que aconteceu? Eu querendo uma caixa de som, joguei o vídeo na internet, vendo se alguém podia doar uma caixa de som para mim. 2 irmãos estão tentando me ajudar aí. E eu não tive resposta, não tive retorno. No mês seguinte, eu falei assim, quer saber? A primeira coisa que eu vou fazer quando eu receber o meu salário, eu vou tirar o dízimo. E eu tinha certeza que iria faltar. Eu sabia que ia faltar. Mas mesmo assim, eu tirei. Por quê? Porque o dízimo não é meu. Aqueles 10% não é meu. Então, eu falei, eu vou devolver. Eu vou dar. Peguei o salário, fui e dizimei. A primeira coisa que eu fiz, dizimei. Mas eu dizimei com alegria. Lá em 2 Coríntios 9:7 fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Não é dar de qualquer jeito, não. Não é dar por necessidade ou porque está pressionado, não. É dar porque você é agradecido. Eu cheguei lá e dizimei. Eu fui trabalhar, chegando no trabalho, um rapaz que tem um apartamento pegou 3 bicicletas. 3 bicicletas, irmão. E ia jogar as bicicletas no lixo. Ele chegou lá para mim e falou assim, você não sabe de alguém que quer bicicleta? Eu falei, rapaz, você está falando com a pessoa certa. Me dá as bicicletas aí. Aí eu deixei as bicicletas ali, chamei meu cunhado não pôde ir, eu chamei o outro cunhado, que é o irmão da minha esposa. Ele pegou o carro dele, a Palio e Candy, foi lá e buscou as bicicletas para mim. Eu ganhei 3 bicicletas. Tem eu, a minha esposa e o meu filho Noah. E veio 2 bicicletas grandes. Aí tudo bem. Cheguei em casa. Daqui a pouco o Espírito Santo falou no meu coração: você não queria dinheiro para comprar uma caixa para pegar o evangelho? As bicicletas estão aí para você vender e com o dinheiro da bicicleta você compra a caixa de som. Rapaz, mas quando o Espírito Santo falou aquilo no meu coração, eu fiquei assim meio... Falei, meu Deus. Aí eu conversei com a minha esposa, a gente vai vender, estamos vendendo agora as bicicletas para minha irmã, que tem 2 filhos, e elas vão... gosta de andar tarde, ali na pista ali. Então é o seguinte, eu já encontrei os compradores para as 2 bicicletas e ainda vou ficar com a bicicleta do meu filho, a pequena vai ficar para o meu filho. Mas aquelas bicicletas grandes eu vou vender para comprar a caixa de som. Então é o seguinte, quando você semeia, quando você abre o coração para dar para Deus, porque esse negócio de mão fechada, irmão, isso aí no reino não cabe, não. Tem que ser agradecido, porque tudo que a gente tem é para Deus, é por Deus, nós somos de Deus. Então, isso foi algo que aconteceu comigo e marcou. Está marcado. Então, há um princípio na questão do dízimo. Só que o grande problema dos pastores hoje é que estão tentando amedrontar as ovelhas, dizendo que se elas não dizimar, elas vão para o inferno. Isso. É a questão que a gente falou no início. No final dos tempos, o que iria existir? Ao invés de existir pastores alimentando ovelhas, iriam existir lobos entretendo bodes. Então, toma cuidado com o pastor que fica pedindo dízimo, que fica pedindo para você dar todos os seus bens para a igreja, que isso não é de Deus, não, irmão. Isso não é de Deus, não. As coisas de Deus têm que ter honra, tem que ter decência. Então, toma cuidado. E outra coisa, quem faz esse tipo de coisa, geralmente está esperando alguma coisa em troca. Não devemos fazer as coisas de Deus sempre esperando alguma coisa em troca, porque não é moeda de troca. Temos que fazer em agradecimento pelo que ele já fez por nós. Quer falar alguma coisa, irmão Gesley? É isso aí. É isso aí. Questão do dízimo. Olha, eu vou dizer mais uma coisa. O crente que não está dizimando, que não oferta, existe um problema muito pior do que não dizimar. O dízimo, a pessoa não está dizimando, vai para o inferno. Não, porque a pessoa que não está dizimando,
evidentemente deve estar incorrendo em outros erros. E o dízimo é só um pequeno detalhe, entendeu? Porque a pessoa que dizima, ela está mostrando que está em comunhão, que está em paz. A pessoa que oferta... irmãos, olha, eu tenho tanto testemunho aqui, se eu fosse falar dos irmãos que ofertam aqui no nosso ministério, os irmãos que nos ofertam para a gente viajar. A gente fez uma viagem para o Piauí e eu fui pela fé. A gente gastou aí uns 3 mil reais só de combustível, meu irmão. Botando combustível a R$ 8,30. Mas a gente foi no Piauí, no Ceará, pregamos o evangelho, mais de 6 vidas aceitaram Jesus, e os irmãos ofertando, uma ofertinha ali, 15, tome 20, tome 40, e a gente vai juntando, e a gente vai chegando lá. Então, irmãos, ofertar, dizimar, é um ato de quem está em paz com Deus. Pode olhar que toda pessoa que fica questionando sobre, o dinheiro vai para pastor comprar carro novo. Irmãos, olha, quem vai prestar contas, como disse lá no Antigo Testamento, serão os sacerdotes, vão ter que prestar contas diante de Deus pelo mau uso feito pelo dinheiro. Eles vão ter que pagar diante de Deus, tá? Então, irmãos, não existe essa, tá? Oferte com amor, com alegria. É o testemunho do nosso irmão Luciano. Já vai para a rua, que nem a gente agora. Já vai para a rua. Pregar o evangelho nas feiras. Isso aí, irmão Luciano. É isso aí. Tem que pregar o evangelho, tem que anunciar Jesus, e não tem esse negócio não de ficar economizando para o reino, não. O apóstolo Paulo diz: quem mais plantar, mais vai colher. É a lei do reino, é a lei da semeadura. Você não vai dar esperando receber, mas pode ter certeza que quando você planta muito, e em certas terras, né, terras férteis como a minha, no Luciano, se você ofertar, você vai receber de volta. Não tem erro. Não tem erro. Deus não é injusto. O homem é, mas Deus não. Entendeu? Tá aí nosso irmão Diácono Flávio, um amigão nosso lá de Maceió. Trabalhamos junto na obra de Deus, levando Santa Sé para os órfãos e viúvas. Servo de Deus, Diácono Flávio, seja bem-vindo. Meus irmãos, Luciano, faça as considerações finais aí, convidando o povo para o seu canal, convidando o povo para estar com você aí também nas suas lives. E não esquecendo, meus irmãos, o projeto está de pé, viu? Eu creio que essa semana agora a gente já vai gravar, viu, irmão Luciano? Vamos marcar na agenda aí, viu, na sua agenda, para a gente marcar aí essa live sobre a escola bíblica, viu? Então, irmão Jéssica, eu estou dentro desse projeto, para mim é até uma honra, né? Estar com você, com o pastor Carlos Cardoso, que tem me ajudado muito aí, Deus tem colocado amigos aí do meu lado, é uma honra mesmo. E eu estou junto nesse projeto, vamos fazer lives, vamos aí pregar o evangelho do reino, porque a questão nesses últimos dias é que está precisando as pessoas se despertarem. As minhas considerações finais é o seguinte, né? A gente falou hoje sobre a questão do púlpito brasileiro, sobre dízimo se interfere na salvação, sobre pastorado feminino, falamos sobre o que é a marca da besta, falamos sobre o que é blasfêmia e também falamos sobre a questão escatológica. Então eu quero aqui pedir para você que não assistiu o vídeo, assiste com carinho, com cuidado, porque eu tenho certeza que você vai se alimentar. E para finalizar, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, não me conhece, vá lá no meu canal agora, o Céu é para Hoje, oficial. Se inscreve aí, o irmão Jé já fixou ele aí, ó, se inscreve nesse canal, que esse canal tem sido uma bênção. Lá a gente tem lives, lá a gente tem palestra para casal, lá a gente tem escolas bíblicas dominicais, temos vídeos apocalípticos, temos vários tipos de notícia, temos cultos na igreja, a igreja que eu congrego veio aqui em casa, a gente gravou. Então, no caso lá, a gente sempre prega a palavra de Deus, a gente não fica de kkk nem kiki, a gente está aqui para propagar o evangelho. Eu quero agradecer esse momento contigo aqui, irmão Jéssica Cavão. Que Deus possa te abençoar e depois se atualiza no WhatsApp concernente a esse projeto. Amém? Deus abençoe a todos. Vou só colocar aqui o teu canal, irmão Luciano. Deixa eu fixar aí, os irmãos se inscreverem lá. Sim. Antes de vocês saírem da live, vocês se inscrevam no canal do irmão Luciano. Vou fixar aqui. Tá aí. Esse é o canal do irmão Luciano, viu? Vou fixar aqui. Amém, tá aí, ó. Muito obrigado. Coloquei aí. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Vou colocar aqui na... Olha, esse é o canal do irmão Luciano. Aqui é o
o link do canal dele, os irmãos podem se inscrever aí. Bom, Luciano, foi um prazer fazer essa live com você. Os irmãos, Deus abençoe cada um. E estamos encerrando essa live, tá? E vai ter outras em nome do Senhor Jesus. Em off, a gente conversa, irmão Luciano. Agora eu estou com um compromisso agora, vou precisar sair. Tá bom, Deus abençoe. Mas em breve a gente vai estar de novo aí. Deus abençoe, meus irmãos. Forte abraço. Deus abençoe. Amém, irmão Luciano aí, uma bênção, esteve com a gente. Quero agradecer a vocês, meus irmãos, que ficaram conosco até agora. Os irmãos, compartilhem essa live, compartilhem essas informações, que é bênção. Se inscreva no canal do nosso irmão, tá aí fixado. O canal do nosso irmão Luciano, vão lá, dê essa força para ele. Compartilha, curta os vídeos dele lá, tá, irmãos? E é bênção do céu. Deus abençoe, meus irmãos. Até uma próxima, se Deus permitir.